Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos tratar desse assunto muito sério e que merece a nossa atenção. Um advogado esclarece a situação das escolas particulares em Londrina com essa pandemia. Um bate-papo descontraído com os locutores da Tarobá FM. A gente vai receber aqui o Marquinhos e o Marco Brasil. E ainda tem o sorteio de mais uma edição do Tarobá Vai às Compras. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina, a cidade chega a 134 casos confirmados, 16 mortes. Dos casos positivos, 76 são mulheres e 58 homens. No momento, tem 242 casos suspeitos, 1.059 descartados. Ao todo, 98 pessoas estão recuperadas. Você sabia que a cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente no Brasil? 80% dos crimes ocorrem em ambiente familiar, tendo como autores padrastos, pais, irmãos e tios. Hoje, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou as psicólogas Alessandra Rocha e Cristina Wataray, que já atuaram no Centro de Referência Especializado de Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas da Violência em Londrina e também são autoras do livro O Segredo da Tartanina, juntamente com Sheila Soma. Gente, bom dia, é um prazer recebê-las aqui. Falar de um assunto tão sério, mas também não é por acaso que vocês resolveram trabalhar também com isso, né? Como é que vocês decidiram entrar para essa área? Bom dia, Alessandra. Bom dia. Bom, nós nos encontramos em 2005, por volta de 2005, as 3 autoras trabalhando num serviço especializado, o CREAS, e a partir de algumas demandas que nós percebemos de crianças que eram encaminhadas quando eram muito pequenas e que tinham muitas dificuldades de falar sobre o assunto, que é muito natural, por vergonha, medo, temor do que iria acontecer a elas e a sua família depois da revelação, nós imaginamos de criar um material que nos auxiliasse, tanto na questão da identificação de situações, mas depois da publicação do livro percebemos que tinha um grande potencial para trabalhar com aspectos relacionados à prevenção, que é um dos cernes do nosso trabalho. E como é que foi, na verdade, essa questão do livro, esse desenvolvimento de um livro? Porque não é tão simples assim, não é tão fácil. Eu sei que vocês atuaram durante muitos anos e esse livro ele veio também embasado em acontecimentos, em experiências, exemplos reais? Justamente pela dificuldade que a criança tem de falar sobre o assunto. Até a criança vítima de violência sexual, ela também se depara com a sensação de vergonha, de muita culpa. Então ela mantém o que a gente chama de segredo. Por isso o segredo da tartanina. A tartanina é uma tartaruga. Isso. E o que acontece com a tartanina? Ela sofre violência sexual. Quando você pergunta do desafio de escrever um livro sobre isso, é justamente de que forma comunicar um assunto... Porque é para as crianças. É para as crianças, é um livro infantil. Então, um primeiro desafio que nós tivemos é de como comunicar esse assunto que é tão pesado, tão tenso e que infelizmente acontece com tanta frequência, né, para crianças. Então, nós conseguimos, através do uso de uma tartaruga, que é vitimizada, porque ela é tirada a foto dela sem o seu casco. Então, isso que representa a situação de violência sexual, mas falamos de algo que que acontece com muita frequência, mas de uma forma suave. Então, os pais profissionais não precisam temer. Podem trabalhar com os livros nas escolas. Justamente. Pais, professores, educadores. Dentro das igrejas temos percebido um movimento muito grande de pessoas tratando sobre esse assunto. Nós acreditamos muito que quanto mais cedo uma criança for apresentada para esse tema, mais serão as possibilidades dela evitar situações como essa. E se acontecer, ela tem recursos aí de procurar ajuda. Perfeito. Muito rapidamente. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar aqui para mim, 3315-1313, 3315-1313. Esse é o telefone, o WhatsApp da Tarobá. Você manda para cá a sua pergunta, a sua dúvida ou também o seu depoimento. Eu queria saber, quando a gente fala de exploração, de vítima de violência, o que caracteriza essa violência, esse abuso sexual infantil ou do adolescente? O envolvimento sexual de uma pessoa mais velha com uma criança, né, para fim de obter o próprio prazer, né? A primeira coisa é o abuso sexual, ele é isso. E a diferença da exploração sexual comercial. Por quê? Porque na exploração comercial, ele obtém o lucro, né,
da prática da exploração. Então, a pessoa explora a criança e a criança, então, obtém a remuneração, né, ou algum, como é que se diz? Um benefício em alguma espécie, vamos dizer assim. E, na verdade, não necessariamente precisa acontecer o ato em si, né? O abuso, ele é de várias formas, ele pode ser caracterizado. Exatamente, uma das coisas que confundem muitas pessoas. Então, nós falamos que o abuso sexual pode acontecer com o contato físico. De que forma isso acontece com frequência? Toques, carícias, quando o adulto manipula a região íntima da criança, ou quando obriga a criança a fazer isso no corpo dessa pessoa, ou... em alguns casos, através do próprio ato sexual completo, em algumas situações, mas também pode acontecer sem o contato físico. Aliás, pode acontecer até mesmo quando o autor está muito distante dessa criança. Quando, por exemplo, faz um telefone obsceno. Digitalmente. Exatamente, através das redes sociais, que tem sido um grande problema atualmente, né, de pedir para que a criança fique nua ou se mostra nu para essa criança. Então, quando falamos de abuso sexual, estamos falando, então, de alguém que quer obter prazer e usa a criança para esse fim. Ele pode estar próximo dessa criança ou muitas vezes até distante da criança também. Quando a gente fala criança é até que idade? Até quantos anos? Criança até 12 anos, segundo o estatuto, e até 18 anos nós também temos que incluir o adolescente, né? Tá. Então, criança e adolescente, vítima. Que também são vítimas. Que também são vítimas, né? Não deixam de ser. É um assunto muito sério, a gente até gostaria de nem falar sobre isso, de fingir que isso não existe, mas eu acho muito importante a gente enfrentar um problema como esse, como vocês trouxeram no livro, né? Já tratar diretamente com as crianças, porque é um fato, isso acontece. E nessa época de pandemia, a nossa preocupação é, será que tem aumentado esses casos? Porque quem são os principais agressores? Na realidade, a gente tem visto, né, isso tanto os dados, né, estatísticos, como diz que 100, a maioria é da parte da família. Né? Os autores de abusos sexuais, eles são familiares, nem só a grande maioria, mais a metade. E quase na sua totalidade são pessoas conhecidas da criança. Então, diferente de outros tipos de violência, a violência sexual, ela tem que existir uma aproximação dessa criança, às vezes uma sedução. Então, ele acaba desenvolvendo um vínculo maior com essa criança. Então, são pessoas conhecidas da vítima, isso é a grande maioria. Ai, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Por que uma pessoa faria isso? Por que existe pedofilia? O que torna um cara, por exemplo, pedófilo? Então, uma das questões que nós percebemos é que são pessoas que já sofreram violência. Não necessariamente a violência física, mas são pessoas que passaram ou pela situação de violência física, ou psicológica, ou negligência, e em alguns casos violência sexual também. Ele repete padrão. Exatamente. E assim também como tem estudos que a própria conveniência do agressor pela proximidade de estar ali. Acredita? Como? Pela própria proximidade, pela própria convivência. Não existe uma questão da doença mental relacionada somente a isso. É isso que a gente precisa entender. Que também tem né, a própria gente? Conveniência do autor do abuso. É algo tão sério, mas é aquilo que a gente fala, né? Que o adulto que sangra foi uma criança machucada, né? Então ele é aquilo talvez que ele tenha sofrido passado, ou aquilo que você falou. De alguma forma, não sei como é que Freud fala da questão, é perversidade. Está ligado para a psicanálise de um perfil de perversão. Perversão. Né? Ligado à perversão. Gente, isso é muito sério. Se você tiver alguma dúvida, manda para cá, 3315-1313. E você pode fazer a sua pergunta também via Facebook, tá bom? Tarobá Londrina. A gente já tem uma pergunta aqui. Coloca aqui pra gente na tela pra gente ver. A Eliane do Centro fez uma pergunta para vocês. Qual a melhor forma de falar com as crianças sobre o assunto? Eu tenho uma filha de 5 anos. Boa pergunta, Eliane. Eu também tenho um filho de 5 anos e meu filho é aquela criança, vai com todo mundo, conversa com todo mundo, dado não tem a malícia, a ingenuidade e o medo, né? A gente fica realmente preocupado. Pergunta excelente. Como lidar? Desde muito pequeno a gente já tem que ensinar sobre as partes do corpo, os nomes. E muitas vezes a gente fala, né, seu pezinho e tal, e esquece da parte da genitália, né, que faz parte do nosso corpo também. E a partir dos 3 anos, a gente já pode dizer para a criança que essas partes são partes íntimas. Que as pessoas, não qualquer pessoa pode tocar, né, não é o lugar de fazer carinho naquela criança. Então, muito pequenininha, já com 5 anos, até um pouquinho antes, a gente já pode instruir a criança a se proteger, a se conhecer e dizer não. Ela tem o direito de dizer não. Só um exemplo assim, de caso que eu relembro bastante, era de uma pessoa adulta que colocava objetos debaixo da roupa íntima. E ele pedia para a criança manipular. E a criança, sem entender que isso era um abuso, ela acabava praticando isso. Então, se você tiver um relato para a criança, olha, simplesmente isso, né? Olha, isso não se faz, né? Ela poderia até se proteger dessa situação. Então, a mãe veio descobrir depois de um tempo, quando a criança veio com dinheirinho, com as moedinhas que a pessoa tinha colocado embaixo da roupa íntima.
Gente, eu queria saber a realidade de Londrina, como é que é? Eu sei que vocês estiveram à frente disso muito tempo, visitando casas de famílias, conversando com os abusadores e com abusados, muitas vezes até em situação de risco para vocês mesmas, né? Eu tenho certeza disso, mas eu queria saber como é que é a realidade de Londrina, porque como às vezes a gente não vivenciou dentro de casa ou próximo com familiares, com amigos, a gente acha que isso é uma coisa tão distante. Isso acontece no Rio de Janeiro, na favela. E não é bem assim, né? Não, na verdade, eu vou falar de uma experiência mais remota. Tá. Estive nesse serviço de 2005 ou de 2002 a 2012, então atuei por 10 anos. E uma das características que Londrina tinha comparado com outros municípios, do mesmo porte que Londrina, era um município onde muitos casos eram encaminhados. Então, mensalmente, por volta de 20 a 30 casos novos, Sara, por mês. 20 a 30 casos pelo novos menos naquela época, eu não sei se esses dados se mantêm. E daí algumas pessoas podem pensar, mas Londrina então tem um número maior de crianças vítimas de violência? Não. Nós imaginamos que por conta do funcionamento da rede, que é uma referência, Londrina é uma referência do funcionamento dos serviços disponibilizados na rede de atendimento a crianças e adolescentes, a rede de alguma forma incentivava que situações como essa sejam notificadas. Então, quando o município tem serviços estruturados e são referência, eu acho que isso facilita o encaminhamento, né, nos casos de suspeita. Lembrando que qualquer suspeita precisa ser encaminhada. Algumas pessoas têm dúvidas achando que, eu suponho que uma criança está sendo vítima, mas não tenho certeza. Se você supõe, denuncie. Se supõe, denuncia. Mesmo uma pessoa de fora, um vizinho. Justamente. Como que denuncia, Alessandra? Nós temos aí duas possibilidades, né? Uma delas é o Disque 100, para aquelas pessoas que preferem manter o anonimato, enfim. O Disque 100 nos encaminhará para os serviços daquele município, onde a criança está. Mas o Conselho Tutelar também é uma grande referência. Eu acho que todas as pessoas têm acesso, até porque os conselhos estão divididos pelas regiões aqui de Londrina, mas temos outras possibilidades também, como o próprio Nucria. E uma das questões que eu queria comentar é que, para algumas pessoas que não têm muita facilidade para esses serviços, não conhecem muito bem, eu acho que aquela pessoa que desconfia de algo pode ir até o CRAS ou o posto de saúde, onde tem profissionais de referência, comunicar isso para eles, porque eles farão esse caminho dos encaminhamentos necessários. Perfeito. Então, assim, o importante é encaminhar. Encaminhe, de alguma forma. Diz que 100, se você não quer se manifestar, né? Se identificar. Se identificar. Falando um pouquinho ainda da realidade de Londrina, nós temos um comitê interinstitucional de enfrentamento à violência, né, que foi instituído dentro do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o que acontece? Esses serviços que envolvem saúde, educação, defensoria, Nucria e outros vários órgãos, né, hospitais, enfim, muitos participam dessa rede de proteção com a finalidade de tentar orientar sobre o fluxo. Então, nós em Londrina temos um fluxo, temos uma ficha única de notificação em que os casos que são identificados no serviço, eles são encaminhados, né? Então, temos, né, comunicação interna via e-mail e nós podemos, então, buscar e identificar essas vítimas. Tá certo. Nós recebemos mais uma mensagem, coloca no vídeo aqui pra gente ler. Você pode enviar sua pergunta aqui, a Glaucimara da Zona Leste. Quais os sinais devemos ficar atentos em relação aos nossos filhos? Como desconfiar? Então, para cada criança, dependendo da fase do desenvolvimento dela, algumas coisas são mais evidentes. Mas, de uma forma geral, nós costumamos dizer o seguinte, que qualquer mudança súbita no comportamento dessa criança. Então, pode ser no âmbito alimentar, então crianças que se alimentam de determinada forma, ou comem normalmente, passam a comer compulsivamente, ou param de comer. É um sinal. Então, no âmbito da alimentação, de hábitos, né? Do sono, crianças que dormem normalmente, que passam a ter insônia, ou pesadelos com frequência, um outro sinal. Na escola também percebemos muitas crianças que sinalizam que não estão bem, ou através de desenhos, ou através de brincadeiras com os amiguinhos. Também são sinais, inclusive com relação ao rendimento escolar. Uma queda brusca no rendimento escolar quando não há nenhuma outra justificativa para isso. No âmbito do relacionamento social também, eu acho que as crianças acabam indicando quando, por exemplo, se comunicam, brincam e passam a ficar muito retraídas e evitar o contato físico com outras crianças ou com outros adultos. Aliás, quando algumas crianças têm muitas reservas com relação a um adulto específico, precisamos ficar atentos.
Mais uma questão. Alguns pais, até por uma questão ligada à educação e as questões culturais que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, dizem assim, sejam educados, cumprimentem aquela pessoa. Se as crianças resistirem a abraçar, beijar adultos, vamos força, respeitar, né? vamos, né? Eu acho que é importante respeitar a criança. Perfeito. Gente, antes da gente encerrar, eu queria perguntar para vocês onde a gente encontra esse livro para comprar, como que a gente pode adquirir. Acho tão importante a gente falar sobre isso, né, gente? É um livro que foi feito com todo cuidado, com todo amor, fruto de mais de 10 anos aí, né, de experiência relacionada a este assunto, em relação a grafismo, para tudo. Ele é muito bem feito e vai tratar de um assunto tão importante que a gente pode trazer em casa para as crianças pequenas a partir de 2, 3 anos. A gente já pode falar, 3 anos, falar sobre esse assunto. Como que a gente encontra esse livro? Nós temos um site, né, e lá ele direciona para nossa lojinha, que é o tartanina.org.br. Ótimo. Ou então o pessoal pode seguir a gente no Instagram, Tartanina Projeto. Ah, é o Projeto Tartanina. Ou o nosso Facebook, que é o Projeto Tartanina também. Perfeito, gente. Adorei, achei fantástico. Queria parabenizar vocês por essa iniciativa, desse trabalho aqui, que eu sei que não foi fácil, mas eu tenho certeza que vai gerar muitos bons frutos. Já geraram vários, mas gerarão ainda mais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer recebê-las aqui. Prazer. Obrigada, viu? Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho o advogado Jossam Batistucci vai tirar as nossas dúvidas em relação à situação das escolas particulares de Londrina. Se você tem alguma dúvida, já manda o WhatsApp para mim, 3315 1313. Eu volto depois do intervalo.